Paz seja convosco. Você que se predispôs a passar esse segundo período comigo, louvo a Deus pela sua vida e saúdo você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizamos, antes do intervalo, o nosso estudo de frutos da carne e fruto do Espírito. E eu preparei um material, depois eu vou disponibilizar para vocês, para que você possa ter um resumo do que tudo que foi falado nesses, não sei te dizer, mas 4, 5 meses, 6 meses que nós estamos tratando sobre frutos da carne e fruto do Espírito. Então eu preparei um breve resumo com enfoque maior dentro do fruto do Espírito. Porque o fruto da carne você sabe muito bem que você faz. É algo que nós temos que priorizar a nossa busca, mas vamos falar um pouquinho também, tá? O texto base, em especial, do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23a. Uma simples leitura dessas graças cristãs devia ser suficiente para nos encher a boca de água, não no sentido, porque às vezes está com boca de água, está com vontade de estar passando mão, não. Quando você olha para uma coisa que é maravilhosa, que é apetitosa, você olha, é como aqueles cachorros que estão olhando para aquele frango na geladeira lá, querendo entrar, entendeu? Uma leitura dessas graças deveria encher a boca do homem e fazer o coração dele bater mais forte, porque este é um retrato de Jesus Cristo. Nosso irmão Cláudio, ele canta a face de Cristo. E aí, dentro da canção, diz que o pintor, ele pintou com uma cara triste, com não sei o quê. E no final da música, ele fala que um dia ele vai ver a face de Cristo. Você pode ver a face de Cristo hoje. Está em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, parte A. Nenhum homem ou mulher até hoje apresentou estas qualidades com tal equilíbrio ou perfeição como Jesus Cristo. Não existe ninguém, nenhum ser humano que nasceu, que vive hoje ou que vai viver, que possa se assemelhar a Cristo. Ele é perfeito em todos os seus aspectos. Assim é todo tipo de pessoa que... Assim deveria ser todo tipo de pessoa, de todo cristão deveria ser. Nós deveríamos olhar para a perfeição de Cristo e buscar esta perfeição nas nossas vidas. E não ficar satisfeito com nada menos do que a perfeição. As 9 graças do Espírito, elas são divididas em 3 grupos, ou 3 tríades, que retratam o nosso relacionamento. Primeiro com Deus, depois com o nosso próximo e depois conosco, consigo mesmo. O primeiro grupo de 3 graças que compõem o Espírito Santo é amor, alegria e paz. O Espírito Santo, ele coloca o amor de Deus em nosso coração, a alegria dele em nossa alma e a paz divina em nossa mente. Amor, alegria e paz permeiam um cristão cheio do Espírito. Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela tem manifestação de amor, alegria e paz. Na verdade, podemos dizer que essas são suas características principais. As pessoas, elas têm que identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo como uma pessoa amorosa, como uma pessoa alegre e com um semblante de paz. Na verdade, podemos dizer que essas são as características principais. Tudo o que ele faz é concebido com amor, iniciado com alegria e executado com paz. Difícil no mundo dos dias de hoje. As pessoas, segundo as Escrituras, cada vez mais terão menos amor. Cada vez mais você vê pessoas depressivas que não têm alegria e não têm paz. Talvez seja muito simplista dizer que a causa da depressão, exceto aquelas que são de ordem biológica, dizer que é falta de Deus. Mas é falta de amor. É falta de alegria e é falta de paz. E aí, se você quer dizer que é falta de Deus, fique a teu critério. Sabendo que amor, alegria e paz é um relacionamento do ser humano com Deus.
Depois, o nosso relacionamento com Deus tem um relacionamento com as outras pessoas. E você é longânimo ou paciente, não é consigo mesmo, é com outras pessoas. Consigo mesmo é domínio próprio. Paciência com as outras pessoas, longanimidade. Benignidade, eu olho para a situação das pessoas e eu me compadeço. Mas eu não fico apenas no sentido de compadecer, mas eu ponho em prática, e é a bondade. Temos aqui a longanimidade que suporta a grosseria, a falta de domínio próprio das pessoas, a insensibilidade dos outros, e se recusa a se vingar, independente de ter força ou não ter força. A gentileza que vai além da tolerância negativa de não desejar mal para ninguém, passando para a benignidade. Então, a longanimidade é a paciência de você não ir para cima. Longanimidade, você se segura. Benignidade, além de você se segurar, você começa a desejar o bem para o próximo. E a bondade, você coloca isso em prática. Não é difícil ver paciência, benignidade e bondade como três degraus ascendentes em nossa atitude para com os outros. Primeiro você tem que ser paciente. Depois você passa a ser benigno, sendo paciente. E depois você passa a ser bondoso, porque o seu coração é benigno e porque o seu temperamento ele é paciente. Depois do relacionamento com Deus, depois do relacionamento com o próximo, nós falamos de fidelidade, mansidão e domínio próprio, que se refere a você consigo mesmo. A palavra fidelidade mostra a confiabilidade que convida outras pessoas a confiarem em nós. Porque eu sou fiel às Escrituras, aquilo que me foi ensinado, as pessoas elas são atraídas a mim. Jesus Cristo ele era um imã, porque o que ele falava, ele vivia. Ele era fiel aos seus preceitos, fiel àquilo que ele via como correto. É a fidelidade, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as promessas e termina o que começa. Baseado numa regra, não numa coisa que é como a onda do mar que vai e volta. Mansidão não é uma qualidade de pessoas fracas. Olha como ele é mansinho. Ele é um cavalo mansinho, todo mundo pode sentar nele. É um cachorro mansinho, todo mundo pode passar a mão na cabeça dele. Não. Mansidão não é uma qualidade de pessoas fracas, mas de pessoas fortes, pessoas dinâmicas que mantêm a sua força e energia sob controle, que é o domínio próprio. A mansidão ela anda junto com o domínio próprio, com a leitura das Escrituras e a oração. Uma não vive sem a outra, porque você só consegue se dominar tendo mansidão. Domínio próprio é o senhorio, em especial da nossa língua. Tiago diz que a nossa língua é um mal incontido que ninguém consegue dominar. Você consegue dominar um país inteiro com forças bélicas, mas a nossa língua ela é difícil de controlar. Além da língua, os nossos pensamentos, os nossos apetites e as nossas paixões. Os nossos pensamentos eles divagam. Se nós pudéssemos, no final do dia, ter um relatório dos nossos pensamentos, nós iríamos ficar apavorados por onde eles passam. Este, então, como eu já disse, é um retrato de Cristo. E da mesma forma, pelo menos em termos ideais, do cristão equilibrado, parecido com Cristo cheio do Espírito. Nós temos que buscar a manifestação do amor, da alegria, da paz, do domínio próprio, da mansidão, da bondade, da benignidade. Nós temos que buscar as 9 virtudes da graça. Não temos liberdade para escolher uma ou outra, porque é um conjunto. Cristo ele não é fragmentado em partes, ele é um ser. E nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Ou você tem todos ou você não tem nenhum. Ou você tem todos ou você não tem nenhum. Cultivar apenas algumas nos coloca em desequilíbrio. Se você for uma pessoa que se dedica a ser amoroso, alegre e paciente e ter paz, o seu relacionamento com Deus, e você não praticar isso no sentido do próximo, você está desbalanceado.
É como um carro que quando pega uma velocidade começa. É como um alimento que você coloca na boca, ele está salgado demais, ele está sem graça. O café eu não gosto, mas um líquido quente ou frio e não morno. Você consegue tomar um chá quente, mas tomar um chá morno, uma água morna, ela provoca um mal-estar e o vômito. Cultivar apenas algumas nos coloca em desequilíbrio. O Espírito dá diferentes dons a diferentes cristãos. Mas ele atua no sentido de produzir o mesmo fruto em todos. Você pode ter um dom espiritual diferente. Com um dom que eu tenho, pastorado, mestre. Você pode ser que você não tenha esse, você tem um outro. Servidão. Mas em relação a fruto, não há essa possibilidade. De eu ter um e não ter outro. Dom sim, fruto não. Ele não se satisfaz se demonstrarmos amor para os outros, mas não nos controlarmos a nós mesmos. Ou se temos alegria em paz em nós, mas não somos gentis para os outros. Ou se temos paciência, mas não somos bondosos. O cristão desequilibrado, ele é carnal. Todavia, existe uma perfeição, uma plenitude de caráter cristão que somente cristãos cheios do Espírito podem ter. E eu não estou dizendo para você ter a tua barra 100% de amor, porque isso não é possível. Mas é possível você estar em contínuo crescimento. Em contínuo avançar. Já falei na semana passada essa expressão em inglês que chama baby steps, que é passos de bebê. Você vai dando um passinho de cada vez. Pode ser que você dê 2 para frente e 1 para trás. Mas você está avançando. Como é possível desenvolver essas qualidades? Essa é uma pergunta. Esta é a pergunta que queremos fazer, por exemplo, ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se ele estivesse aqui, como é que eu desenvolvo essas graças que compõem o Espírito? Sua resposta surge do fato que as 9 qualidades são reunidas numa expressão única, o fruto do Espírito. Desta comparação, emergem algumas importantes verdades que eu separei, que são 4 ou 5. Primeira coisa que você tem que entender, o fruto do Espírito, ele é de origem sobrenatural. Eu, pastor Paulo, não consigo colocar em você isso. Você não consegue colocar isso em ninguém. O fruto do Espírito procede de Deus. Da mesma maneira que os dons do Espírito procedem de Deus. A primeira verdade é que o fruto do Espírito é de origem sobrenatural. Eles são a colheita do que ele planta na vida das pessoas e que ele preenche. Também no contexto, isto fica evidente, pois o fruto do Espírito é contrastado exatamente com as obras da carne. A obra da carne não vem de Deus, não vem do diabo, vem de você, a sua natureza. Para de culpar o diabo. Estava vendo uma postagemzinha, uma tirinha de jornal, estava escrito assim, um diabinho falando para Satanás assim, olha, Satanás, olha o que estão falando de você. Diz que você que criou esse estilo musical aí, das mulheres peladas, rebolando. Ele olhou para o diabinho e falou assim, Deus me livre. Lógico que é uma piada, entendeu? O fruto da carne nasce com você. Vem lá do Jardim do Éden. Você tem a tendência. Eu dou um exemplo para as pessoas e pergunto, se você quer lavar o banheiro? E a pessoa fala já. Quando você lava o banheiro, se o banheiro foi bem feito, a água vai para onde? Para o ralo. Nós temos a tendência de fazer o mal. A carne, na linguagem de Paulo, não se refere à substância que cobre nosso esqueleto, mas representa nós mesmos, todo o nosso ser. Aquilo que somos por natureza, decaídos, pecaminosos e egoístas. Você tem que entender e reconhecer isso, para você poder começar a buscar melhor. Se uma pessoa ela está obesa, ou a pessoa está com uma magreza exagerada, porque ela tem bulimia, ela pratica o vômito proposital. Obrigado, Rosângela. Antes dela poder buscar a cura, ela tem que entender o problema dela. Se você acha que você é bom, você não vai querer Cristo. Você não vai querer se corrigir. O Espírito, por sua vez, não é uma parte de nós, mas o Espírito Santo de Deus.
É algo que ocorre de uma maneira sobrenatural. Quando você ouve o chamado de Deus e você diz sim, quando há uma conversão no seu coração verdadeira, a partir da aceitação desse chamado, Deus ele te coloca no teu coração o fruto do Espírito. O Espírito Santo ele passa a habitar dentro do seu coração. À luz dessa distinção carne e espírito, podemos dizer que as obras da carne são atos que praticamos naturalmente, quando limitados aos nossos recursos, e o fruto do Espírito consiste de qualidades que o Espírito faz surgir em nós de uma maneira sobrenatural. Para quê? Para você pular. Para você... Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O Espírito Santo ele vem sobre os apóstolos para que eles pudessem abandonar a carne e falar de Deus. Para que eles pudessem ser revestidos de poder para pregar o Evangelho e falar o que eles falavam. E se Deus assim me concede graça para eu falar o que eu falo. Quando dependemos de nós mesmos, o que surge é prostituição, impureza, lascívia, bebedices, glutonaria. Quando confiamos em Deus, nós agimos segundo o fruto do Espírito. Quando agimos por conta própria, nós nos rebelamos contra Deus e caímos em idolatrias e feitiçarias. Porém, o Espírito ele nos conduz ao amor, alegria e paz. Igualmente, as obras da carne são defeitos antissociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, enquanto o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, bondade. Portanto, fica claro que por natureza, todos os nossos relacionamentos são falhos, todas as ações suas são pecaminosas, nos desviam de Deus. Desentendemos-nos com as outras pessoas e vivemos em discórdia, fazendo guerra, brigando, lutando. Desculpamos-nos em vez de nos controlarmos. Você tem que se desculpar, sim. Mas melhor do que você se desculpar é você não fazer. Viver em harmonia com Deus e com as pessoas e manter sob controle são obras sobrenaturais da graça de Deus. Não há como você viver em meio à sociedade de uma forma abençoada se não for através de Deus. Na verdade, esse fruto, a soma das 9 qualidades cristãs, é a melhor providência que alguém pode apresentar, maior evidência que alguém pode apresentar de ser cristão. Não é a carteirinha do entrega de dízimos. Não é a frequência da igreja. A maior evidência que você é cheio do Espírito Santo é você manifestar algo que não procede de você, que vem de Deus. A verdadeira prova de uma atuação profunda do Espírito de Deus em você não são suas experiências subjetivas e emocionais. As pessoas elas contam os testemunhos cheios de emoção e as pessoas choram. E vende o CD, e vende o DVD. Mais do que isso, mais importante do que isso, é as pessoas elas conseguirem ver em você que aquilo que você prega, você vive. A verdadeira prova de uma atuação profunda do Espírito de Deus em algum ser humano não são suas experiências subjetivas e emocionais, nem sinais espetaculares que existem, mas qualidades morais como as que Cristo teve. Creio que um cristão que alega ter tido experiências grandiosas, mas não tem amor, alegria, paz, bondade, domínio em si, vai causar em nós a impressão de que algo está errado. Não, mas eu vivi uma maravilha de Deus. Eu vivi o espetacular de Deus. Eu não enxergava e passei a enxergar. Por um momento você vai ser olhado sob holofotes, mas depois o que você fez com isso? Pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo e caem no Espírito, levantam como? Homens caem no Espírito, ficam sendo ministrados pelo Espírito horas, quando se levantam, xingam a esposa, batem nos filhos de uma maneira violenta. Que espírito é esse?
Outro cristão que seja mais, independente das suas experiências, traz em seu caráter o aroma suave do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser alguém que vai ser buscado. Alguém que tem experiências e não tem o fruto, por um certo tempo é idolatrado, depois é esquecido. Aquele que não tem as coisas maravilhosas, os espetaculares, que não é pecado, mas tem a manifestação do Espírito, esse é bendito, esse é bem-aventurado. Isso porque vemos nele uma marca da graça de Deus. Ele é um templo do Espírito Santo. Primeiro elemento, o dom, o fruto do Espírito, ele é sobrenatural. Segundo, crescimento natural. A próxima verdade que devemos observar é que estas qualidades são chamadas de fruto do Espírito. Em condições normais, qualquer fruto cresce naturalmente. É sobrenatural? Foi colocado no seu coração? Você tem que fazer com que ele cresça. E dentro de uma condição de você plantar alguma coisa, naturalmente aquilo vai germinar. É como tem que ter na sua vida. Não há como você ouvir as Escrituras, ouvir a palavra, ser cheio do Espírito e não conseguir crescer. Continuar a mesma pessoa. Olha, o fulano continua a mesma. Ele vai na igreja, não se converte, alguma coisa está errada. É verdade que é possível acelerar o crescimento de plantas colocando-as em uma estufa, certa temperatura. A gente vê isso muito com frango. As pessoas vão colocando hormônio, coloca luz, música. O que estamos fazendo é provocar artificialmente as condições em que a planta cresceria de modo natural. Porque o processo de crescimento não é artificial, ele tem que ser natural. Você tem que crescer naturalmente. É claro que eu pego no seu pé. Eu fico mandando mensagem. E aí, lê hoje? Vamos ler? E não sei o quê. A minha função é essa. Para que chegar um momento, você vai. Mamãe águia. Ela quando prepara o seu ninho, cheio de folhinhas, tudo muito macio, os filhotinhos estão lá. Os filhotinhos vão crescendo. Chega um momento em que os filhotes eles precisam sair do ninho, mas eles não querem. Eles querem ficar lá porque está muito bom. E aí a mamãe começa a tirar os raminhos, deixa só os espinhos. O bebê águia vai deitar. Opa! Ai! Ui! Furou o nariz. Que coisa ruim. Se mesmo assim eles não tomam atitude, a mamãe águia que está morando a 3.000 metros de altura lá no seu ninho, lá na montanha lá, ela pega o bebê águia e joga fora do ninho e aquele neném cai, aquele bebezinho lá, aquele passarinho cai lá em queda livre e a mamãe fica só esperando. Opa, vou lá e opa, pega. Aí chega uma hora que o bebê fala, opa, a mamãe não vai pegar, deixa eu bater minha asa aqui e aprender a voar. É natural você crescer. Ao chamar o caráter cristão do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo estava ensinando que a sua origem é sobrenatural e que o seu crescimento ele é natural. É importante manter um equilíbrio entre essas duas verdades. Senão você vai ficar parado. Eu não vou fazer nada, porque a obra é toda do Espírito. Eu não vou ler, não vou buscar, eu vou fazer. Se Deus quiser, Ele faz. Você tem obrigação. A escola dominical é uma forma de você crescer. É uma forma de você buscar o Senhor. Em você ter um tempo de você meditar em algo que você talvez não meditasse sozinho. Esse material que eu trabalho não é algo que eu fiz, mas outras pessoas se dedicaram a pesquisar isso. Eu uso elementos de diversos livros, diversos escritores, filtro isso, coloco numa linguagem que você vai entender, para que você possa caminhar. Vai chegar um momento que o ideal é que você vá fazer a sua pesquisa. Que você não fique refém do que só eu falo. O processo só é natural quando as condições estão de acordo. Esta lição que extraímos da horticultura, da plantação, também se aplica ao crescimento na maturidade cristã. O próprio apóstolo Paulo faz aplicação, embora não em Gálatas 5, mas em Gálatas 6. Este é outro exemplo da necessidade de estudar cada texto em um contexto amplo. E de se passar por cima de divisões, de capítulos que estão aqui.
A gente tem que começar a ler as Escrituras de uma forma geral. Isso de você abrir e ler um capítulo aqui, ler um capítulo aqui, ler um capítulo aqui, não vai te dar entendimento nenhum. Você não consegue entender. Por isso que nós pregamos expositivamente. Por isso que a gente, quando nós fizemos João, nós passamos mais de 4 anos estudando João. E as pessoas não aguentam mais João, mas é assim que funciona. Você não tem como conhecer a Escritura se você não tiver uma sequência lógica. Sua mente não entende. Ela não consegue amarrar as coisas. Nenhum ser humano consegue. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Se você passa a sua vida semeando apenas para a satisfação da sua carne, você vai colher isso. Mas se você é uma pessoa equilibrada, também não é para você abandonar. Eu vou abandonar minha esposa, vou abandonar minha família, agora eu vou para uma caverna, só vou ficar lendo a Bíblia. Não é isso. Não é extremos, é equilíbrio. Lembra da pessoa que está lá no circo? Ela está em cima daquela cordinha lá, andando, ela está lá com aquela vara, entendeu? E ela está se equilibrando. Tem momentos que você precisa ler as Escrituras. Tem momentos que você precisa cuidar da sua família. Tem momentos que você precisa orar. Tem momentos que você precisa ter um lazer. É equilíbrio. O princípio fundamental está registrado no título: aquilo que os homens semearem, isso também ceifarão. Este é um princípio inflexível dos procedimentos de Deus. Uma lei de consistência própria, tanto na área física como na moral, tanto no caráter de natureza como no caráter humano. O que você semear, você recebe. Tem uma pessoa conhecida nossa, da nossa igreja, que a sua irmã não tratou bem os filhos, abandonou, agora está precisando do cuidado. O que ela semeou? O que ela recebe? Sempre, com certeza, tudo que você planta, você colhe. Se você quiser fazer um teste, pega um carocinho de feijão lá, do saquinho de feijão da sua despensa, coloca numa terra ou coloca num algodãozinho, que nem aquelas experiências, e vê se vai nascer arroz, se vai nascer milho. Faz esse teste. Assim é o que você planta. Pessoas têm se dedicado 24 horas por dia para trabalhar e ganhar dinheiro. O que você vai ter? Dinheiro. Vai ter paz? Não. Vai ter benignidade? Não. Vai ter alegria? Não. Mas tem dinheiro. Tudo bem. Mas você não tem as outras. Por isso, devido à confiabilidade de Deus, podemos determinar com antecedência o que colheremos, decidindo o que iremos plantar. Seria ridículo você plantar milho e querer colher feijão? O mesmo princípio se aplica ao conhecimento humano. Se queremos que o Espírito Santo produza um fruto em nossa vida, você tem que fazer o quê? Semear sementes boas. Eu procuro na sua vida semear a semente da palavra. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Quantas pessoas já estiveram conosco e foram embora? Quantas? Várias. Mas dentro do que eu pude ensinar, eu ensinei. O que a pessoa vai fazer com isso? Não sei. Eu não estou dentro da sua casa. Eu não estou dentro da sua casa para saber o que você faz, como você não está na minha. Nós vamos prestar contas a Deus. O mesmo princípio se aplica ao comportamento humano. Se queremos o Espírito produza um fruto bom em nossas vidas, precisamos semear sementes boas. Um antigo provérbio diz assim: semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito, que é o que eu faço com você. Eu estou semeando em você o hábito de ler a palavra. Semeie um hábito e você vai colher o caráter daquele hábito. Se você semeia um caráter, você vai colher um destino. No nosso caso, vida eterna. Ou inferno. Não podemos alterar isso. O apóstolo Paulo diz: com Deus
Não se zomba. Você ouve as Escrituras, ouve os ensinamentos e não põe em prática, você está zombando de Deus. Você fala, Deus, eu quero te conhecer. Ele fala, tá bom. Marca o encontro com você. No dia você não aparece. Ou você fica dormindo. Antes de você, em vez de você dormir um pouco mais cedo, o que você faz? Fica aí a noite inteira. Chega de manhã, some. Você marca um encontro com ele e você não ouve o que ele tem a falar. E se você ouve, você não põe em prática. Com Deus não se zomba. O verbo grego que ele escolheu é muito ilustrativo. Significa literalmente levantar o nariz para alguém. Sabe, ó? Soberba. Ele quis dizer que não podemos tratar com Deus com desprezo nem passar por cima das leis que ele instituiu e que ele tem te ensinado. Alguns cristãos se surpreendem por não estar colhendo o fruto do Espírito, mas passam uma grande parte do seu tempo semeando para a carne. Deus, pastor, eu procuro Deus e Deus não tira essa ira do meu coração. Quanto você investe? Ontem eu estava revendo aquele filme, O Quarto de Guerra. Quanto tempo você investe do seu tempo para que você seja uma pessoa melhor? Ah, eu sou irado. Quanto tempo você investe para você deixar de ser irado? Quanto tempo? Ah, eu não tenho tempo, pastor. Sabe como é que é? Dia de hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, tem academia, e eu vejo a postagem do pessoal lá da igreja. Ai, a foto, eu acabei, eu postei. Fez a sua parte? Em relação à minha querida Esther Rayane, que eu vejo as postagens dela, eu sei que elas têm lido. Então vai para a academia. Mas demandou quanto na academia? 2 horas. E na palavra? 20 minutos. Alguma coisa está errada. Não tem equilíbrio. Tem que investir mais. Ah, mas não dá tempo. Diminui a academia. Não diminui o tempo do Senhor. Nós temos essa mania de diminuir sempre aquilo que é essencial. E nós escolhemos aquilo que é prioritário para a nossa carne. Será que essas pessoas que não estão colhendo o fruto do Espírito que desejavam, podem enganar Deus e fazê-lo de bobo? Torcer a lei segundo a sua conveniência? Olhe com mais atenção para o que o apóstolo disse. Ele compara a nossa personalidade com um campo que estamos semeando todos os dias. O campo está dividido. Uma parte ele chama de carne e a outra parte ele chama de espírito. É possível semear nos 2 lados do campo? Sim. E é o que nós fazemos. Um cristão semeia para a sua própria carne e outro semeia para o seu espírito. Se você semear mais para a sua carne do que mais para o seu espírito, o que vão nascer é mais frutos da carne, menos frutos do espírito. Se você semear mais no campo do espírito, você vai ter mais fruto do espírito do que fruto da carne. É racional, é lógico. Em consequência, cada um terá uma colheita diferente. Por que, pastor, que o fulano ele é mais desenvolvido espiritual? Ele busca mais a Deus. Ele usa mais tempo de oração. Ele tem sim o tempo dele de Netflix, mas ele também tem o tempo dele de oração, de leitura da palavra. Ele não abre mão disso. O que é semeadura? E o que é esta colheita? Para semear, parece que o apóstolo está entendendo todo o padrão dos nossos pensamentos e hábitos, nosso estilo de vida, a direção, a disciplina da nossa vida. Isto inclui as companhias que temos, as amizades que cultivamos, a literatura que lemos, os filmes que assistimos no cinema ou na televisão, tipo de lazer com que preenchemos nosso tempo livre e tudo que ocupa o nosso interesse, absorve a nossa energia e domina a nossa mente. Isso é semear. Em relação a todas essas coisas, precisamos tomar uma decisão, tendo em vista tanto a tendência gerada na nossa vida, quanto a prioridade das coisas espirituais. Você tem que decidir. Se você colocasse, e às vezes eu faço isso com algumas pessoas que eu aconselho, se você colocasse numa grade, do horário que você acorda até a hora que você dormir, quanto tempo você gastaria em cada coisa? Você ia estar vendo a prioridade que você está dando. Onde está o ídolo do seu coração?
Porque a palavra de Deus diz que onde você gasta o seu tempo é onde está o seu ídolo. É lá que está o seu ídolo. É ali que você tem que trabalhar. Não adianta você falar que você não tem tempo para ler a palavra se você usa 2, 3 horas em televisão, em filmes, em videogames, em toda sorte de coisas, até coisas abençoadas. Quando você semeia mais num lugar, quer dizer que aquilo ali é prioridade para você. Porque nessas coisas estamos semeando o tempo todo. E haveremos de colher de acordo com o que semeamos. Eu vou ter contato com a palavra de Deus só no domingo. Quantas horas são por semana? 24 vezes 25 vezes 5, sei lá, 180 horas total. Quanto você usa para o Senhor? Uso 1 hora. Dominical só. Você quer colher o quê? Nós achamos que a igreja tem a obrigação de cuidar dos nossos filhos, a escola tem a obrigação de educar os nossos filhos. Aí você não educa ele dentro de casa, deixa ele à vontade, ele passa 6 horas, 7 horas por dia na escola, 5 dias por semana, e aí você tem contato com ele 1 hora por dia. Quem que vai influenciar você? Quem que vai influenciar ele? É você ou é o mundo? Aí não adianta brigar, é drogas, é isso. Não, você está permitindo. Sempre Paulo volta a esses assuntos em suas cartas, ilustrando-os com comparações abundantes. Às vezes ele compara com roupas, outras com competições atléticas, às vezes falando que é uma questão de vida ou morte, falando de matar a carne, esmurrar o seu corpo. Ainda outras vezes o negócio é pagar dívidas, porque ele fala que nós somos devedores ao Espírito e não à carne. De todas essas ilustrações que o apóstolo Paulo fala em todas as suas cartas, nenhum enfatiza melhor a naturalidade da santificação do cristão, desde que haja as condições corretas, do que a necessidade de semear a semente certa no campo certo, se quisermos contar com a colheita certa. O melhor exemplo que você tem que pegar é aonde você semear o seu tempo, é ali onde você vai colher. Eu quero passar num concurso, mas eu estudo 1 hora por dia. 1 hora por semana. Sabe quando você vai passar? Nunca. A menos que seja um milagre de Deus. E não adianta você achar ruim. Você não se dedica. Você não olha para aquilo ali como uma prioridade para a sua vida. Não tem como. As coisas de Deus também são assim. Que colheita é essa? Paulo diz que semear para a carne produz uma colheita de corrupção. Esta é uma palavra repugnante que desperta imagens horríveis de decadência, decomposição, morte e podridão. A tua colheita, que você se dedicar, ela vai crescer abundante, a outra morre. É por isso que você muitas vezes está caidinho, abatidinho, porque você não cuida do teu espírito. De todas essas figuras, nós temos que olhar a figura da colheita. Colheita ruim, plantação ruim, colheita ruim. Provavelmente esta ilustração da colheita simboliza uma deterioração constante do caráter nesta vida. Quanto mais você abandona as coisas do espírito para se dedicar às coisas da carne, mais o seu caráter ele apodrece. Lá em Apocalipse fala assim: você abandonou o primeiro amor, o quebrantamento. Você abandonou aquilo que era importante para se dedicar a outras coisas. Volta lá atrás. Se arrepende. Coloca o teu trem nos trilhos e volta a caminhar. Semear para o Espírito, por sua vez, produz uma colheita de vida eterna, que é uma comunhão cada vez mais íntima, já agora com Deus vivo. João 17,3 diz que vida eterna é conhecê-lo. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Além daquela comunhão plena com Ele, que desafia a imaginação e espera por nós no último dia, é você ansiar a comunhão com Ele, como a corça anseia pelas águas. Como seria bom que você ficasse, acabando o dominical, falasse assim: eu não vejo a hora de semana que vem, de novo, eu poder estar lá para ouvir. E não ter aquela condição de acordar de novo. Portanto, não é só o nosso caráter moral neste mundo,
mas também o nosso destino definitivo no próximo. Depende da semente que estamos lançando agora e onde a estamos semeando. Os 2 primeiros tópicos que eu queria trabalhar com você hoje, nós finalizamos hoje, agora. Primeiro, o dom do Espírito, o fruto do Espírito, ele é algo sobrenatural, não procede de você. Não tem como você ensinar alguém, não tem como você achar que aquilo vai ser conseguido através do seu labor. Mas a partir do momento que você receber, você tem que crescer naturalmente. As pessoas têm que olhar para você e ver alguém diferente. Alguém que realmente quer mudança. Ainda está lutando? Tá. Mas que quer a mudança e quer a transformação. Na semana que vem, se Deus assim o permitir e não voltar, porque Jesus está voltando, nós vamos falar sobre a maturidade gradual ou chamado também de santificação progressiva. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo tempo da Escola Bíblica Dominical que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Agradecemos, Pai, porque podemos findar a análise de cada graça de uma forma específica. E agora estamos fazendo esse arremate, Pai querido, a respeito dos frutos da carne e frutos do Espírito. Que nós possamos, Pai, iluminados pelo Senhor, sermos pessoas que semeiam no campo do Espírito, muito mais do que no campo da carne. Infelizmente, nós não conseguimos deixar de semear no campo da carne, mas que nós possamos semear mais no campo do Espírito. Entrego na Tua presença, Pai querido, tudo que foi falado. Cada vida, cada coração que está assistindo agora e que ainda vai assistir no futuro, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.